Paz, queridos irmãos, nós estamos aqui no nosso 5º dia de campanha e eu creio que o Senhor tem falado fortemente ao seu coração. E dando sequência aos devocionais dessa campanha, nós iremos compartilhar nesse 5º dia a sombra do Onipotente. Lá no Salmo 91, no verso 1 e no verso 4, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amado, sombra fala de cobertura. E ser coberto pelas asas do Senhor é uma promessa maravilhosa para os filhos de Deus. Que os perigos nos rodeiam, isso é um fato, independente dessa pandemia, os perigos sempre nos rodeiam. E diante dos perigos, o inimigo tem tentado aprisionar as pessoas no medo. Por isso é tão importante nós, como filhos de Deus, não deixarmos o medo nos escravizar, porque diante de todo o contexto de perigo, nós só temos essa promessa: estamos cobertos pelas asas de Deus. E pela palavra de Deus, nós podemos afirmar que nós somos cobertos 4 vezes. Como pode ser isso? Nós vamos lembrar do tabernáculo, que era a estrutura física que acompanhava os filhos de Israel desde a época do Êxodo até a conquista de Canaã, e que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Hoje, nós somos o tabernáculo e a morada viva de Deus. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E ele era feito de madeira de acácia. A madeira de acácia ela crescia no deserto e era uma madeira muito dura, sem beleza e utilidade. A madeira aponta para a nossa natureza humana. E o tabernáculo ele era coberto pelo ouro, que aponta para a natureza de Deus. Amados, isso significa que Deus veio e nos deu uma nova forma, nos burilou e nos cobriu com o ouro da sua justiça. As tábuas de ouro estavam firmemente edificadas em bases de prata. Na tipologia bíblica, a prata representa a redenção por meio do sangue de Jesus. Ele pagou um alto preço para nos comprar e hoje nós somos filhos amados de Deus. E segundo a descrição bíblica, as tábuas erguidas recebiam uma cobertura que tinha 4 níveis que apontam para o Senhor Jesus. Ele é a nossa proteção. Portanto, esses níveis de cobertura do tabernáculo significam 4 aspectos de Cristo. Toda essa descrição ela está lá no livro de Êxodo, capítulo 26, que nós não vamos ler agora, mas você pode ler aí na sua casa. Por causa do tempo desse vídeo, não conseguiremos ler todo esse capítulo. Mas toda essa descrição dos 4 níveis de cobertura estão lá no livro de Êxodo, capítulo 26. Então vamos entender por que nós somos cobertos pelo Senhor 4 vezes. A primeira cobertura do tabernáculo era o linho fino. E o linho fino, ele tinha um estofo azul, ele tinha púrpura e carmesim. Cada cor representa um aspecto de Jesus. O linho fino nos fala da vida sem pecado. A cor azul, ela fala de Jesus que desceu do céu. A cor púrpura nos mostra a realeza de Cristo. E o carmesim ou vermelho nos fala da sua humanidade. Queridos, o linho pintado com todas essas cores teria que ter também querubins desenhados com as asas abertas. O que isso significa? Que qualquer pessoa, o sacerdote, quando ele entrasse no tabernáculo, ele se veria debaixo das asas dos querubins. Então, nesse sentido, representa que nós estamos debaixo das asas do Senhor. Então, nenhum mal nos sucederá, porque a nossa casa é o esconderijo do Altíssimo.
nós estamos em um lugar de proteção que foi aberto pelo sangue de Jesus. Queridos, a segunda cobertura era de pelos de cabra. Essa segunda camada, na tipologia bíblica, a cabra representa o pecador, enquanto que ovelhas representam aqueles que foram justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, essa camada revela que Cristo, como aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado em nosso lugar e por isso nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia por essa promessa. A terceira camada, queridos, é a camada da pele de carneiro. Essa terceira cobertura aponta para o carneiro, que é a ovelha macho que possui chifres. E essa representação simboliza o poder e a determinação de Cristo. A pele deveria ser tingida de vermelho para simbolizar o sangue derramado na cruz. Entenda algo, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E também essa cobertura mostra a nossa completa consagração, pois o carneiro ele era usado também para a consagração dos sacerdotes. O sangue, ele era colocado na ponta da orelha direita, dos polegares das mãos, da mão direita e no polegar dos pés. O que isso simboliza? Simboliza que nós somos os sacerdotes do Senhor e a nossa consagração, ela toca o que nós ouvimos, o que fazemos e como caminhamos. Olha, amados, veja também que é interessante que essa cobertura de proteção, ela não era vista pelo sacerdote. Somente Deus poderia ver a cobertura. Por quê? O sangue é primeiramente para Deus. Nós cremos que Deus nos vê através do sangue e por causa disso, nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. A quarta e última cobertura do tabernáculo, e era a mais exterior também, não se sabe ao certo de que material era feito esse nível de cobertura. Isso aponta exatamente para quando as pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam descrevê-lo. Em Marcos capítulo 8, vemos que as multidões não sabiam definir quem era Jesus. Mas os discípulos, quando foram questionados sobre quem ele era, Pedro disse exatamente assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba, amados, que ele viu o ouro dentro do tabernáculo. Ele viu a glória de Cristo. Só o Pai pode nos revelar a glória do seu Filho. O mundo não consegue discernir e nem ver essa glória, mas aqueles que são filhos de Deus, eles têm experiências com a glória do Senhor. As peles finas são o que o homem natural pode ver de Cristo Jesus. Eu e você não precisamos temer nada. Cristo é a nossa proteção. Ele é a medida exata de quem somos diante de Deus. E entenda algo, amados. Deus só protege aquele que se deixa ser protegido. Nós precisamos manter no nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus. Nos dias bons ou nos dias de tribulação, nós continuamos sendo filhos de Deus. E por que eu estou reforçando essa questão? Porque quem não se sente amado, quem não se sente filho, desenvolve uma sensação de vulnerabilidade. E por isso, o inimigo toma vantagem na vida dessa pessoa. A sua proteção depende da fé, no entendimento de quanto você é amado do Pai. Por isso, querido, se sinta amado, se sinta protegido, porque Deus está com você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.